E autolatria. Que pecado é este? Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Prezado ouvinte, você já ouviu esta palavra alguma vez? Autolatria. Repetindo, autolatria. Sabe qual é o sentido desta palavra? A palavra autolatria é formada por dois vocábulos gregos. Primeiro, autós, que tem o sentido de a si mesmo, próprio, e latria, que significa adoração. Logo, autolatria é a adoração de si próprio. Também é conhecida como egolatria. A palavra ego, no grego, significa eu. Logo, egolatria significa adoração do próprio eu. Parece absurdo, mas é uma situação que nos tempos passados se deu e que hoje com mais frequência se repete, mormente considerando as religiões orientais como o budismo, hinduísmo, shintoísmo, nova era, que admitem a divindade do ser humano. Então dizemos que a autolatria se dá quando o homem, esquecendo-se de que ele é uma criatura, ele se exalta acima do Criador. E a Bíblia registra dois reis que manifestaram esse tipo de pecado. Um deles chamava-se Nabucodonosor. Este homem, em certa ocasião, passeando nos seus jardins suspensos, que se constituiu uma das maravilhas do mundo antigo, ele falou dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha que soberba de um homem. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração.
Veja no que resulta uma pessoa soberba. Como disse o livro de Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. E está aqui o caso deste rei que se exaltou e foi então levado a comer como os animais do campo. Outro rei apontado agora no Novo Testamento, chamado Herodes, ele foi aclamado pelo povo como Deus. Diz assim no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 21 em diante: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Coisa tremenda que a Bíblia registra. Então, nós temos aí dois reis que foram abatidos em razão da sua autolatria. Se o primeiro, Nabucodonosor, viu-se constrangido a alimentar-se da comida dos bichos, o segundo, Herodes, dos bichos virou comida. De modo que se a autolatria no passado era doença, é epidemia no presente. Nunca o homem exaltou-se tanto. Infelizmente, essa moeda, ou essa moléstia, melhor dizendo, vai ganhando terreno até entre os que se dizem povo de Deus e seguidores da Bíblia Sagrada. Nós encontramos algumas declarações de pessoas religiosas em nossos dias que nos assustam. Por exemplo, o pai, ou melhor dizendo, o fundador do mormonismo, ele declara: Deus foi o que nós somos, nós seremos o que Deus é. Deus é um homem exaltado, entronizado nos mais altos céus. O Pai possui um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. Ora, uma tal afirmação não passa de autolatria ou egolatria. Está contra a palavra de Deus. E nós encontramos a figura do querubim ungido, que é relatada na profecia de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 19. Isaías apresenta o príncipe babilônico como um dos mais perfeitos tipos desse ente celeste conhecido como Lúcifer, que, embora criado para a glória de Deus, ele resolveu roubar para si. Ele queria uma glória superior à de Deus. O profeta destaca-o como a estrela da alva, de tão perfeito que era. E, no entanto, ele foi lançado por terra por causa da sua altivez, cometendo este pecado chamado autolatria. E não ficou este pecado restrito a esse anjo caído, mas também chegou aos nossos primeiros pais. Adão e Eva foram envolvidos pela astúcia do diabo quando usou a serpente para dizer ao casal: se comerdes do fruto que Deus disse para não comer, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a mentira do diabo foi que o casal se tornariam iguais a Deus,
Está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 5. E Adão e Eva exaltaram-se, ignoraram o mandamento divino para não comer do fruto proibido e caíram em transgressão, comprometendo toda a sua descendência. Na vida cristã, principalmente com relação aos ministros de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz na recomendação para ser indicado um presbítero ou um bispo, diz ele, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Por que este aviso solene do apóstolo Paulo a Timóteo, para quando fosse consagrar um obreiro, tivesse cautela para não chamar um novato, um neófito, porque ele poderia cair nesse erro de se exaltar. Então, o obreiro não experimentado facilmente se orgulha do que não lhe pertence e corre o risco de ter o seu ministério fracassado. Se estamos no ministério, é porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos chamou. Cuidado, a autolatria é um pecado gravíssimo, não pode ser acalentada, somente Cristo haverá de ser exaltado na igreja de Deus. E o apóstolo Paulo nos chama atenção para a pessoa de Cristo, no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, do versículo 5 ao versículo 11. Eles, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, foi até a morte, e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse como Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí está o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E durante o seu ministério aqui na terra, no chamado Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, ele falou alguma coisa que parece um absurdo. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas admitem que pobre de espírito é ser uma pessoa obtusa, uma pessoa sem inteligência, enquanto que Jesus declara que pobre de espírito é uma pessoa cônscia da sua necessidade espiritual. E ser pobre de espírito, então, significa depender única e exclusivamente de Deus. É colocar nele toda a nossa suficiência, é agir segundo a sua soberana vontade. Aos pobres de espírito, Deus atenta para eles. Agora, quanto aos exaltados, aos autólatras, ele despreza. Foi o que disse Davi no Salmo 51, versículo 17. Devemos ter cuidado, então, nesse particular e não cair nesse pecado. Se Deus nos abençoa, fiquemos contentes e agradecidos, mas deixemos de lado a autolatria, a egolatria, como se nós próprios pensássemos que somos pessoas importantes pelo fato de nos destacarmos. Não se glorie o sábio na sua
sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua fortaleza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor. Amém.